Olá, tudo bem? Estamos de volta ao Lição em Dose Dupla. Aqui, cada semana, o nosso podcast, mas também a transmissão em vídeo no YouTube da Associação Paulista Sudeste. E também, é claro, no Facebook. Tem muita gente que assiste aí no Facebook, está nos acompanhando agora. É muito bom estarmos de volta, estudando a lição, este podcast, este programa Lição em Dose Dupla. Eu e o meu xará, como sempre, estamos juntos aqui. Wanderson Domingues, tudo certo? Tudo bem, meu pastor? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Estão aí nos assistindo, nos escutando pelo podcast também. É uma satisfação nós estarmos em mais uma jornada, mais uma lição para juntos aprendermos aqui da Palavra de Deus através do nosso guia de estudos. E estamos aí, daqui a pouco termina o trimestre, passa rápido, né? Está acabando já, não é? Temos muito rápido, já estamos agora chegando na lição de número 10, daqui a pouquinho nós vamos entrar no tema. É um tema interessante, educação em artes e ciências. Olha, às vezes a gente não discute muito esse tema na igreja, hein? Falar sobre ciência, falar sobre arte, parece que é algo completamente assim, desassociado da vida cristã, da espiritualidade cristã. E nós vamos bater um papo daqui a pouquinho sobre esse tema. Pastor Wanderson, mostra para a gente aí, já temos a lição do próximo trimestre. Saindo do forno aqui. Exatamente, já, eu já recebi. Aquela câmera ali, né? É o seguinte, ó. Aqui, ó. Deixa eu falar para você. Especial. Eu tenho uma assinatura da lição, então eu recebo com antecedência, por isso que é bom, né, ter assinatura, a gente incentiva você a adquirir, a não deixar de ter a lição. Fala para a gente rapidinho o tema e quem é o autor da próxima lição. Nós vamos ter uma lição aqui escrita pelo Dr. Roy Gaine, e o tema vocês estão vendo aqui é Isaías. Nós vamos estudar o livro de Isaías. Formidável. Que é o evangelho do Antigo Testamento, tido por muitos teólogos. Então, olha só, você não deveria ficar de fora do estudo dessa lição. Faça a sua assinatura. Agora, pastor Assunção, como é que a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo pode fazer a assinatura aí da lição? Aí tem que entrar em contato, é simples. Entre em contato com a CPB, pode acessar o site da CPB. Ali a pessoa clica, né, em lição, materiais, aparece a lição da Escola Sabatina e você pode fazer a sua assinatura. Escolha, né, o tipo de lição que você deseja, professor, com comentário, assim por diante. É claro, para os filhos também, você que tem filhos, pode ligar também no 0800 da CPB, é muito simples e, é claro, tem gente que gosta de assinar pelo aplicativo, então baixe o aplicativo da lição no seu celular e ali mesmo no aplicativo você pode fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Uau, tá, okay? Sensacional. E a lição está tremenda. Não dá para perder, essa viu? Aí, uma grande lição. Eu estou na expectativa já de chegar essa lição aí no ano de 2021, pessoal. Tá ok? Agora, pastor, é o seguinte, e o pessoal aí para ouvir o podcast? Já estamos no Deezer também. Já estamos no Deezer, no Spotify. Tem outras plataformas que você pode baixar. iTunes, o Google Play também, você pode baixar. Google Play também e também no iTunes. Digita lá, é simples, lição em dose dupla. Toda segunda-feira à noite já dá para ouvir. Tá no trânsito, tá na casa, academia, vai ouvindo correndo, a lição e se preparando aí, né? É isso aí, que bom, viu? Agora, pessoal, nós queremos apresentar a nossa convidada de hoje. Especial, hein, pastor? Nós temos uma convidada aqui, é a professora Térbia Leal. Tudo bem, professora? Tudo bem, estamos aí, vamos conversar sobre ciência e religião. Opa, convidamos a pessoa certa, hein? Convidamos sim, a professora Térbia, eu tenho uma admiração profunda por ela, eu não estou dizendo porque a gente está aqui gravando, nem nada disso. Obrigado. Mas é uma acadêmica, uma pessoa muito reflexiva, uma pessoa muito ponderada nos comentários, ousada nos comentários também. Então, professora, você vem enriquecer a nossa lição aqui, E é da viu? área de educação, e é da área de educação. Né, professora? Ela está no mundo da academia como aluna, como professora, como diretora. Fala um pouquinho para a gente, professora, da tua experiência aí profissional, dos teus estudos. Sei que você está aí já na fase final do doutorado, não é? Sim, eu gosto muito de educação. Aliás, aprender é uma aventura, né? Aprender é muito bom. Eu estudei a minha vida toda, continuo estudando, né? E estou realmente, como você disse, terminando o meu doutorado, concluí o mestrado já há algum tempo, e aproveitando da ciência o que ela tem de melhor.
Legal. Aham. Seu mestrado foi na área de educação mesmo, professora? Educação, sim. O tema do seu mestrado qual foi? Para a galera pesquisar aí, procurar. E um tema fascinante: inteligência superior e altas habilidades. Legal. E o seu tema de doutorado que você está em processo? É o mesmo tema, só que agora aprofundando mais na pesquisa. Bacana, viu? A gente costuma legal. dizer, viu, do professor Assunção, pastor Assunção, que eu falo isso para alguns orientandos de mestrado, de doutorado, que se você não pode resumir a sua tese em 30 segundos, você não tem uma tese, né? Você viu que a professora resumiu aqui em 10 segundos, não é? Exatamente. Então, que Deus te ajude aí nessa reta final, viu? Amém. Ô, professora Tebe, agora você tem uma longa ou uma caminhada de uma experiência na área da educação, né? Já há quantos anos trabalhando na educação? Inclusive, você tem experiência fora do Brasil, né? Então, olha, eu devo ter uma carreira na educação de quase 40 anos. Uau! Quase com 30 e lá vai coisa. Né? E tive uma experiência também muito grata, muito interessante no Paraguai. E lá eu fui diretora do Colégio de Assunção, da capital do Paraguai. Foi um privilégio que muito legal, grande, viu? conheci aquele povo bacana do Paraguai. E sempre na educação adventista, com a nossa filosofia, e estamos aí. Eu acho que é interessante porque, embora você tenha trabalhado fora do Brasil, mas as bases elas não mudam, né? Mesmo trabalhando em um outro país, essa cosmovisão, até porque a cosmovisão adventista ela é atemporal, né? Sim, sabe que uma cultural. coisa muito bonita que eu vou até contar essa experiência. Quando nós estávamos chegando em Assunção, passamos na estrada e havia um outdoor. E nesse outdoor tinha o símbolo da educação. A mãozinha com aquela chama. E os dizeres estavam em espanhol. Mas aquele símbolo, sabe quando caiu no coração assim, de maneira tão aconchegante, tão boa? A unidade, a proximidade. A unidade da igreja. É a mesma família, né? Isso, muito bonito. A diferença era só o idioma, mas o espírito é o mesmo. Mas que legal, viu? Vocês estão vendo, hoje nós vamos ter aqui, peso pesado a nossa lição aqui hoje, né? Professora Térbia, 40 anos de experiência na área educacional, então tem um conhecimento assim fantástico, extraordinário. E só lembrar, pessoal, é a segunda vez que a professora Térbia participa conosco. Exatamente. Aqui nas gravações da lição, já tem meses atrás. Ela esteve conosco no Antigo Testamento, né? O período do Antigo Testamento, que foi lá eu acho que foi na igreja Central de São Bernardo, vários meses atrás. Outro formato, Era né? outro formato, na época da transmissão ao vivo, Exato. ainda no sábado pela manhã. Exatamente. E estamos trazendo aqui, repetindo essa nossa lição. Na outra ocasião foi com a professora Marizane, que gravou com a gente semana passada, né? Marizane Então, tava muito junto. bom, viu, professora Térbia? Estamos muito felizes de você estar com a gente, você abrir mão aí desse tempinho. A sua vida é muito corrida, muitas atividades, responsabilidades, mas vai agregar muito aqui nesse nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Nós vamos orar então, Xará? Vamos lá. Peça a bênção de Deus para Vamos todos orar. nós. Querido Deus e Pai, nós vamos neste momento recapitular a lição da Escola Sabatina. Na verdade, nós vamos estudar um tema bíblico, Senhor. E ao abrirmos a Tua Palavra, nós não podemos fazê-lo sem pedir a bênção, pedir a direção do Teu Santo Espírito. A nós, aos nossos amigos que nos ouvem, nos assistem, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua inspiração. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Há alguns textos da Bíblia que, desde quando somos pequenininhos, parece que entra assim na mente, no coração, e aquilo vira uma cola, né? Tem textos bíblicos que são assim. E quando eu bati o olho no texto desta semana, Salmo 19, versículo 1, esse texto é aquele que é essa cola, que não desgruda. Traz um impacto tão lindo esse texto, e você que está nos ouvindo em casa agora no Facebook e YouTube, você pode aí acompanhar também, é o Salmo 119, versículo 1, é o texto principal da base do nosso estudo, porque estamos falando de educação em artes e ciências. Então nós vamos ler aqui o Salmo 119, versículo 1. 19, né, pastor? Desculpe, Salmo 19, verso 1. Isso. Leia aí, pastor, por favor. Vamos lá. Escreve Davi: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É muito lindo, né? É lindo demais, não é? Eu tive a oportunidade, professora Térbia, de passar pelo deserto do Saara
e o deserto do Sinai algumas vezes. E ali parece que o céu toca a terra, né? Você vê nitidamente as constelações, as Pleiades, não é? As nebulosas. E você olha aquilo tudo e você fica imaginando, não é? Existem muitos e muitos dados, não vou citá-los aqui talvez precisamente, mas estima-se aí que nós tenhamos cerca de 2 bilhões de galáxias no universo. Hoje, alguns especialistas falam de multiversos, e estima-se que em cada uma dessas galáxias existam pelo menos 200 bilhões de estrelas. Então, você imagina, não é? 2 bilhões vezes 200 milhões, quanto daria? E isso só do universo conhecido. E nós temos estrelas amarelas, como o Sol, estrelas alaranjadas, estrelas vermelhas, estrelas azuis, estrelas mais esbranquiçadas, maiores, menores do que o nosso Sol, e universo em constante expansão. Quando eu olho para os céus, como diz o salmista, eu fico pensando, quem é o homem para que dele te lembre? Porque os céus proclamam a glória deste Deus, não é? Amém, que lindo, viu? Que frase poderosa, né? Eu conheci o deserto do Atacama, no Chile, e deserto assim de quilômetros, de viajar quilômetros e quilômetros, e só tem areia, pedra, e interessante que, terminado esse areia, pedra de quilômetros, nós encontramos o mar, essa região que eu fui. E impressionante que numa situação tão inóspita como essa, parece que é só pedra e areia, tem vida, tem pássaros voando, você vê pequenos insetos e a vida marinha que dá para ver também. Então, quando diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, é impossível você não contemplar essas coisas e não ver que existe uma mão poderosa por trás disso. Exatamente. É impossível. E já que vocês estão compartilhando aí as experiências, não só turísticas, mas a gente aproveita o turismo para aprender de Deus. Aprender sobre Deus. Desde quando eu era criancinha, eu olhava assim, essas gravuras, né, de muitos lugares do mundo, e um dos países assim, que eu olhava as gravuras que me chamava muita atenção era a Suíça. E ao longo da vida a gente vai crescendo, você vai tendo mais informações, mais acesso a conteúdos, né, sobre esses lugares. E é claro, depois que entramos aí nesse mundo da era digital, onde você, na palma da mão no celular, você consegue conhecer muitos lugares. Você tem um mundo na palma da mão, hoje, por exemplo, você tem tantos programas no YouTube que você pode conhecer uma cidade assistindo um programa no YouTube. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu quero conhecer a Suíça. E é muito caro o estilo de vida, o turismo, né? Eu falei, não, nem que eu fique lá um dia. Nem que eu fique lá um dia, né? Mas eu vou entrar. Ser pobre é uma arte, né? Não é fácil viajar. Exatamente. E o brasileiro, ele tem... Dinheiro, o brasileiro, espera. ele tem um jogo de cintura dele, né? O brasileiro sabe se virar. Então, eu entrei na Suíça ali como um brasileiro e consegui ficar ali 2 dias. E a gente fica impressionado quando você olha para as belezas naturais daquele país. É como vocês estão dizendo. É impossível não ver as digitais de Deus, o amor de Deus, É verdade. a mão dele. E eu estou falando apenas de uma visão assim superficial daquilo que os olhos estão vendo. Mas quando a gente, por exemplo, como diz aqui o texto bíblico, né? Os céus proclamam, quando fala de céus, não é simplesmente a minha visão de estrela, daquilo que eu estou vendo, o meu olhar do sol, mas quando a gente vai mergulhando, professora Térbia, nas questões da ciência, entender de uma forma mais científica, né? O céu, o firmamento, as estrelas, as obras de Deus, a gente consegue de uma forma mais profunda e precisa ver a mão de Deus. Você fala de animais vivendo no deserto, seres vivos, num vulcão em erupção. A gente conseguir ver a mão de Deus nesses contextos aí é algo extraordinário. Isso. E veja, quando nós temos a Bíblia como paradigma, como parâmetro, nós vemos essa beleza toda, ou a Suíça, ou o Atacama, ou outros lugares maravilhosos assim, nós entendemos e damos explicações para essas criações, esse meio natural, nós damos um tipo de explicação.
A ciência, em geral, ela tenta dar uma explicação natural. Uma explicação natural. Só que, para nós, na cosmovisão bíblica, a explicação para essas coisas criadas, a própria palavra criada já está dizendo, né? Porque a criação, ela é sobrenatural. Então, a ciência e a natureza, ambas falam de Deus, desde que essa ciência seja filtrada pela cosmovisão bíblica. E muda tudo a maneira de interpretar. Agora é interessante, e a lição vai abordar isso aqui no nosso bate-papo, né? É a maneira como a arte e a ciência, como nós ensinamos por meio da arte e a ciência, a partir de uma perspectiva da cosmovisão bíblica, né? E entrando aqui de uma forma específica na lição de domingo, nós temos alguns textos da Bíblia e eles vão norteando aqui o nosso bate-papo. Por exemplo, nós temos aí Romanos capítulo 1. Eu destaquei aqui, né, entre vários versos, destaquei aqui o versículo 19 e o verso 20. Nós podemos fazer a leitura aqui desses textos? Romanos capítulo 1, versos 19 e o verso 20, pastor Wanderson. Pode ler, pastor? Pode ler. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 1, 19 e 20: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Fantástico, né? Eu adquiri há pouco tempo uma calopsita. Uma calopsita. É um bichinho tão simples, tão comum, que tem para todo lado. E observando esse bichinho, os olhinhos, a cabecinha, as peninhas, a maneira como ele se alimenta, a maneira como ele voa, essa avezinha voando. Então, esse versículo que diz assim: quando você observa as coisas que Deus criou, você aprende dele através da criação. Então, eu observando a minha calopsita voando é algo tão extraordinário que é impossível que eu não me aproxime de Deus olhando a maravilha que Ele criou. Ah, mas é só uma calopsita. Mas o que ela consegue fazer, que é voar, que é sobreviver, que é se alimentar. Então, nessas coisas, se nós não conseguimos ver a Deus, nós nos tornamos indesculpáveis de não conseguir ver a maravilha que Ele criou nessas coisas simples. Agora, veja bem, eu vou trazer aqui um tema, e é claro, ele tem completamente a ver com a lição da escola sabatina. Algumas pessoas, alguns cristãos, por exemplo, têm uma tendência de demonizar a ciência, achar que a ciência não se aproveita nada dela, de que a ciência tem a ver com ateísmo, eu só vivo pela fé, a base, as minhas crenças, né, são somente pela palavra de Deus. É claro que tem que ser pela palavra de Deus, mas alguns abrem mão da ciência e não, até mesmo, por exemplo, uma pessoa que fica doente, eu já vi. Uma pessoa que está doente, ela diz assim: não, eu não vou no médico porque eu não confio na medicina. Eu confio de que Deus vai fazer um milagre. Como é que a gente pode lidar com isso? Fé, ciência, religião, ciência, é só a Bíblia, é só a religião, mas onde a ciência ela encontra lugar no nosso cotidiano, em nossa fé, em nossa vida espiritual? Eu acho que é interessante a gente entrar um pouquinho nesse bate-papo aqui. Pastor, eu queria ler aqui um texto na versão mais atualizada para nós darmos continuidade nesse seu pensamento crítico interessante, não é? Em Provérbios 1, 22, na versão atualizada, diz assim: até quando, insensatos, vocês amarão a tolice e os tolos odiarão a ciência? Então, note, a Bíblia não é contra a ciência, a boa ciência. Hoje nós vemos aí muitos dizendo que a ciência está demonizando a religião, não é? Bem, parece que alguns cientistas estão nos devolvendo o favor que fizemos com a ciência também. Você vê muitos que se dizem fiéis demonizando a ciência e muitos que se dizem cientistas demonizando a fé. Exato. Elas não precisam ser contraditórias, elas podem ser complementares uma com a outra. Porque, primeiro, fé não é fideísmo.
A fé, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, ela não é fideísmo. Fideísmo é a fé burra. Para trazer em um contexto mais atual, num exemplo mais cotidiano, há pessoas que podem fumar a vida inteira e você pode explicar para ela que aquilo pode gerar um câncer de pulmão, etc. E dizer, não, eu oro a Deus e Deus cura. Eu conheço religiosos que fumam e dizem, não, Deus vai curar. Que praticam coisas nocivas à saúde e dizem, não, depois eu oro, Deus cura. Isso não é fé, isso é fideísmo. Quando no deserto da tentação, o diabo toma Jesus e leva para o alto pináculo do templo, ele diz, pula daqui para que os teus anjos te segurem, você vai dar um show para todo mundo que está no templo e vão ver que você é o Filho de Deus. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, presunção, né? Exato. Diante de Herodes, quando Herodes diz para Jesus, faz um milagre para que eu creia em ti, Jesus guarda silêncio. Porque Jesus não faz milagres para saciar a indulgência, a condolência humana. Então, fé não é fideísmo, fé tem bases, fé tem evidências, mas é fé. Por outro lado, a ciência pode ser complementar. Eu vou pegar aqui algumas. A história, a arqueologia, a literatura, elas podem nos ensinar muito da Bíblia. Então, existe espaço para a fé no meio científico. Aliás, a ciência usa de muito mais fé do que a gente imagina. E existe muito espaço para a ciência no meio da fé também. Sim, complementando, Provérbios 1,7 diz, tudo começa com o Deus eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Olha como complementa o versículo. Só os ignorantes esnobam ou rejeitam tal sabedoria. Então, veja, todo conhecimento, todo entendimento da ciência vem de Deus. Então, nós não precisamos rechaçar completamente a ciência, não demonizar a ciência e o conhecimento. O que nós precisamos é dar à ciência o seu devido lugar. Acho O que seu esse devido é um ponto lugar. importante, né? Isso. O que ocorre, professora Tebe, é o seguinte, a partir especialmente do renascentismo, do iluminismo, Assunção, nós começamos a ter algumas rupturas entre ciência, arte, filosofia e religião. No passado, você pega os grandes pensadores do passado, eles eram ao mesmo tempo teólogos, eles eram pintores, eles eram filósofos, eles eram físicos. Isaac Newton é um bom exemplo. Isaac Newton, tão citado por muitos céticos, inclusive, Escreveu ele escreveu um comentário de Daniel. Daniel e um comentário de Apocalipse. Isaac Newton, não é? Você tem outros no passado, como o próprio Da Vinci, eles eram teólogos, eles eram pintores, eles criavam coisas. Hoje há uma fragmentação disso. Hoje você coloca ali alguns limites e parece que a arte não pode se comunicar com a ciência não pode se comunicar com a filosofia não pode se comunicar com a teologia. E no passado, a teologia ela era a rainha de todas as ciências. E eu sempre digo aos meus alunos, continua sendo, embora ela não se assente mais no trono, não use mais o cetro e tenha tirado a sua coroa. A teologia pode permear tudo isso, porque os grandes teólogos eram grandes cientistas no passado. Professora Tebe, aí, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, examinai as Escrituras. Olha só, Ou seja, até no contexto espiritual, não pode haver, eu vou usar uma expressão aqui, aquela fé burra, onde o indivíduo senta no banco da igreja, ele escuta o que o pastor está dizendo e diz assim, não, eu creio 100% no que o pastor está dizendo. Eu creio 100% naquilo que minha igreja fala, o que eu devo não fazer, mas Paulo diz assim, examine as Escrituras. Ou seja, se Paulo diz que eu devo examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, eu tenho que crer 100% nas Escrituras, mas desde que eu também a examine e o busque. Agora, eu jogo para vocês aqui uma questão. Dentro da ciência, você estava dizendo que a ciência, nós precisamos ter o devido lugar dela. Dar a ela o devido lugar. Devido lugar. Até que ponto nós podemos dar credibilidade, crer, por exemplo, na ciência? Veja, a ciência tem um papel muito importante e nas coisas naturais. Nas coisas naturais ela é importantíssima. Todas as construções que nós temos, inclusive construções mentais, de ideias, que são importantes para nós. E as coisas físicas também, roupas, materiais, automóveis, isso vem da ciência, vem do conhecimento. Então, essa ciência ela é importante para a manutenção da vida, nas coisas naturais. Agora, então esse é o papel da ciência.
O papel da ciência é ajudar o ser humano a sobreviver, ajudar o ser humano a se desenvolver, ajudar o ser humano a curar doenças, vamos dizer assim, em todas as áreas do conhecimento. Então, esse é o papel. Agora, um papel que a ciência não tem e ela não pode ter na vida do cristão é o papel de legislar sobre o bem e o mal. Então, a ciência não pode dizer para mim o que é certo e o que é errado. Isso não é papel da ciência. Isso é papel da palavra de Deus. Então, os grandes dilemas éticos e morais, eles não são respondidos pela ciência. Porque isso transcende, isso envolve julgamento de valor. E isso não é papel da ciência. Então, a ciência não precisa ser demonizada, ela tem o seu papel. E a Bíblia, o conhecimento e Deus, ele tem a premissa de nos reger, de nos guiar. Mas a ciência tem o seu lugar, mas não esse papel. Até porque o próprio autor diz assim, que é muito crucial na educação cristã, e também tanto nas ciências como nas artes, nós entendermos que o ponto de partida precisa ser justamente Deus como Criador. Então, a partir do momento que uma ideia científica, ela não traz Deus como Criador, a gente já tem que examinar. É claro que toda ciência tem que ser examinada. Né? Isso, examinar... É o mesmo princípio que Paulo diz, examine a Bíblia, eu também preciso examinar... Isso, exato. Não é verdade? Isso, nós temos que estudar a Bíblia também, porque veja, às vezes nós podemos cair no tema da tolice. A lição, eu achei interessante essa palavra, porque eles pegaram assim, tolice, né? Tolice e sabedoria. Muitas vezes nós podemos dizer tolices da ciência, embasados na ciência, e também podemos dizer tolices embasados na Bíblia. Por isso o texto é importante, examinai as Escrituras. E um paralelo aqui, estude a ciência. Examinai as Escrituras, estude a Bíblia, para você não falar tolice, não falar bobagem. Tem um monte de gente que vive sob premissas falsas, teoricamente baseadas na Bíblia. E às vezes até na teologia. Na teologia, coisa que a teologia e a Bíblia nunca disseram. Então, estude a ciência, dê a ela o lugar verdadeiro, senão você vai acabar falando tolices. E o cristão não pode falar tolice, né, gente? O cristão tem que ser inteligente, o cristão é cabeça. E não cauda, né? E não cauda. Agora, professora, veja que interessante o papel da ciência como arte, como literatura, como interpretação e o papel da religião. Se a ciência pôde ser deturpada e ela é muitas vezes manipulada por interesses, nós devemos nos lembrar de que a religião também pode ser deturpada e manipular as pessoas. Sim. Exato. Então, é por isso que uma precisa da outra, não é? São, vamos dizer assim, poderes de conhecimento que se equivalem, se contrapõem, se completam, porque se eu ficar baseado só na ciência, a ciência também é manipulável. Isso quem pesquisa sabe muito bem disso. Sim. Mas se eu ficar baseado também apenas nesse fideísmo, quantas vezes ao longo da história a religião foi manipulada, deturpada e também causou grandes estragos. Aliás, as maiores tragédias da humanidade foram cometidas pela obediência e não cega, né? E não pela desobediência. E no que você está dizendo, tanto a ciência como a religião, nós temos métodos. Por exemplo, dentro desta questão religiosa, hoje nós temos líderes religiosos que supostamente enganam os seus fiéis com ensinos equivocados da Bíblia, porque eles não utilizam métodos corretos para a interpretação bíblica. Sim. E na ciência também deve-se considerar métodos para a compreensão, para as descobertas dentro da ciência, né? Boa, bom ponto você abordou, porque tanto na ciência como na Bíblia, nós temos que ter método para estudar. Temos que ter método. E a busca precisa ser a busca da verdade. Eu não posso estudar a ciência ou a Bíblia tentando provar aquilo que eu quero. Ou o que a cultura me diz, ou o que a tradição sempre disse. Né? Porque a tradição não precisa explicar nada, ela é tradição. Mas a ciência deve ser explicada. Né? Então, eu preciso estudar tanto a Bíblia como a ciência, procurando a verdade. Só que estudar a Bíblia é mais interessante, sabe por quê? Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda a compreender.
A ciência ela é limitada e finita. E nós necessariamente não precisamos do Espírito Santo, mas para compreender a Bíblia, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Isso é muito bonito. Até porque tem a ver em conhecer a Deus. A ciência não consegue me trazer né, essa essência de realmente quem é o caráter de Deus, quem Ele é. Sim. Né? Blaise Pascal dizia assim: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. A ciência tem seus limites. E é verdade. Eu já participei de vários programas com um grande amigo, o Dr. Marcos Eberlin, presidente da Sociedade de Design Inteligente do Brasil, um dos maiores cientistas que esse país já produziu. Até mandar um abraço para ele, se esse vídeo, esse áudio chegar até ele. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele dizia assim para mim outro dia, numa gravação que tivemos, Wanderson: é muito interessante vermos as pesquisas naturalistas, ateístas, por aí, evolucionistas. A conclusão delas é onde elas erram. Então, elas explicam, por exemplo, a célula. Você vê a complexidade do mundo micro, não é? A sua célula com o seu núcleo, né? Com o complexo de Golgi, a membrana plasmática. Você vê ali a leitura do DNA para o RNA para que possa ser transportada. Aí, tudo isso, essa fábrica que existe ali dentro de operários trabalhando para que a vida exista, você explica tudo, aí você diz: isso daqui foi um processo evolutivo. Quando você abre o motor de um carro, que é bem menos complexo do que a nossa célula, você sabe que aquilo não surgiu do nada, que há uma mente inteligente, projetista por detrás daquilo. Quando você olha, diz ele, para o universo, por exemplo, né? Nós começamos falando aqui, nossa lição do universo, do mundo macro, não é? Você vê que a Terra está na distância exata do Sol para que possa existir vida. Você vê a inclinação correta da Lua para que as marés não inundem a Terra. Os cientistas pesquisaram que na galáxia, o ponto da galáxia, onde é mais propício para existir vida, adivinha só onde é? Num lugarzinho chamado Via Láctea. De todas as estrelas que existem, brancas, vermelhas, azuis, alaranjadas, amarelas, a mais propícia para a vida, adivinha de qual cor é? Amarela. Tudo isso foi uma explosão do acaso? Não. Há uma mente inteligente por detrás disso tudo. Aí é o limite da ciência, onde ela não vai poder explicar e entra a fé. Quem fez tudo isso nessa maneira tão organizada, tão complexa e organizada para que a vida exista? Bom, alguns podem chamar de uma energia por detrás disso, podem chamar de uma explosão. Eu chamo, como a Bíblia diz, de o grande Deus criador do universo. Aí me faz lembrar do Salmo 96, versículo 9. Vou pedir, professora, não tem aí, né? Pastor Wanderson, Salmo 96, verso 9. Salmo capítulo 96. Salmo 96, verso 9, porque o que nós estamos conversando aqui vai descrevendo o que o salmista coloca nesse texto. Pastor, pode ler para nós aí. O salmista diz aqui, no versículo 9, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Aí eu pergunto o seguinte para vocês, como nós podemos entender esse conceito de beleza da santidade, essa beleza da santidade de Deus? Esse texto, para mim, é um dos textos mais complexos que existem nos Salmos, não é? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas como eu, ser humano limitado, olho para isso, não é? Nós temos o costume de antropoformizar Deus. O que é isso aí, querido ouvinte? É pegar características humanas e dizer, bom, se eu sou assim, Deus deve ser assim. Não é? Deus, acho que ele é dessa forma também. Analisar Deus a partir daquilo que o humano é. A Bíblia diz, não, faça o contrário. Aprenda a entender o humano a partir daquilo que o divino é. Porque não foi Deus que foi criado à nossa imagem. Nós é quem fomos criados à imagem de Deus. E quando nós nos aproximamos dele em adoração, e nós somos transformados por aquilo que adoramos, por aquilo que contemplamos, nós devemos adorá-lo não como nós somos, em nossa forma corrompida, mas na beleza de quem Deus é. E como é essa beleza dele? Em sua santidade. E esta santidade, no Antigo Testamento, ela quer dizer muitas coisas. É verdade que santo é aquele que é separado, porque Deus não é comum como as outras coisas, mas na sua moralidade correta, na sua forma correta de lidar com o ser humano, na sua justiça, tudo isso, toda essa complexidade de quem Deus é, está envolvida em sua santidade. Aí é o seguinte, nós estamos falando um pouquinho de ciência, eu quero entrar um pouquinho nas questões aqui da arte, professora Térbia. Porque quando eu olho para Gênesis capítulo 1, eu vejo a criação, eu vejo, por exemplo, Deus criando o homem, a obra-prima, eu vejo ali um artista. E eu vejo, assim, que Deus
ama o que é belo. Porque os textos que se referem à criação sempre dizem assim, ó, e viu Deus que tudo era muito bom, era tudo lindo, tudo perfeito. É claro que é a forma humana que Moisés teve para descrever, né, de uma forma tão limitada. Então, eu fico pensando o seguinte, a arte ela tem início no Jardim do Éden. É verdade. A obra de um indivíduo perfeito como Deus. E Deus, na sua obra-prima, que foi a criação do homem também, além de criar todas as coisas aqui nessa terra, a gente percebe ali as características de Deus, o caráter de Deus, e Deus ele ama aquilo que é belo. E hoje nós vemos no mundo, como é que a gente relaciona, professora, essa questão da arte, né, com a educação, com a nossa vida espiritual, vida cristã? Sim, como você bem colocou, a criação foi uma obra de arte mesmo, né? E é uma arte que se perpetua, é uma arte que continua acontecendo, né, através do dom da vida. Então, essa arte é uma arte muito poderosa. Eu gostaria de destacar um texto do Caminho a Cristo, na página 85, que diz assim: Deus queria que seus filhos reconhecessem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com a qual Ele enfeitou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e acima daquilo que é extraordinariamente atrativo. Ele ama a beleza do caráter e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade, como a beleza singela das flores. Então, Deus deseja que seus filhos reconheçam a obra de arte, a expressão do amor de Deus através dessa arte da criação, de nos criar. E Deus é o Deus do belo, embora a beleza possa nos trair de vez em quando. Exatamente, tem os seus perigos, né? Tem os seus perigos, porque nesse mundo de pecado tudo foi corrompido, inclusive a beleza. Né? Eva, quando o conceito viu... de beleza também, né? Isso, que é muito relativo, né? Então, Eva, quando viu o fruto, ela foi atraída pela beleza do fruto, claro, as palavras também da serpente, mas a beleza do fruto atraiu, e era uma armadilha. Por isso, esse texto do Caminho a Cristo diz assim, mais do que a beleza exterior, né, Deus ama a beleza do caráter e a beleza do que está dentro de você. Então, realmente, a beleza é importante, a beleza da santidade de Deus é importante, mas a gente tem que estar sempre atento para não cair na armadilha da beleza. Nem tudo que é bonito, belo, é de Deus, e nem tudo que é bonito deve ser demonizado. A gente tem que ser equilibrado nesse tema de beleza. Exatamente. Pastor Agora, Wanderson. eu queria deixar aqui para os nossos amigos uma citação de Paul Tillich, embora eu não concorde com tudo que ele fala. Tillich foi um grande estudioso da teologia e da arte, não é? Quem estuda muito Tillich vai dizer que ele faltou definir muitas coisas, não é? Mas ele diz assim, ó, não existe estilo algum que exclua a expressão artística da preocupação suprema. E qual é essa preocupação suprema? Ele diz, pois o absoluto não se restringe a formas particulares das coisas ou expressões. Mostra-se presente em qualquer situação, no brilho da paisagem, nos retratos, na arquitetura, dando-lhes a profundidade dos sentidos das cenas humanas. O que ele está dizendo é o seguinte, a arte humana, em suas mais derivadas variações aí de existência, não é? Seja na poesia, na arquitetura, etc., na literatura, na interpretação, na música. Ele diz, essa arte humana, ela não pode excluir o absoluto. Porque é o absoluto, o infinito, este Deus, que dá sentido à arte humana de fato. E é interessante, eu visitei a Capela Sistina, algum tempo atrás, e você percebe, né? Naquele estilo da autorrenascença, aquelas pinturas tão lindas, incríveis, você percebe assim, a habilidade. Aí a gente entra na questão da ciência, tanto a ciência como a arte, você percebe assim, a mão de Deus capacitando as pessoas a utilizarem os seus dons e habilidades para isso, né? Então, você olha para uma pintura como aquela, Pastor Wanderson, ao longo da história, nós temos também uma transição na arte. Em algum período, nós tínhamos, por exemplo, a arte, ela era muito centrada nas coisas religiosas, nas coisas de Deus,
E à luz de Gênesis, e à luz do que nós estamos conversando na lição da Escola Sabatina, tanto a arte quanto a ciência, dentro de um contexto de educação, a importância dessa premissa da cosmovisão cristã. E hoje nós chegamos num período em que a arte, ela muitas vezes uma arte que ela não há tanta forma, assim, lógica, né? E eu penso um pouquinho mais. Até algumas décadas atrás, o ser humano valorizava muito mais a arte do que se valoriza hoje. Hoje as pessoas, parece que a arte ela migrou para as redes sociais, onde as pessoas, ao invés de contemplar, por exemplo, um quadro bonito, ela prefere contemplar a sua própria foto que ela tira. Então, a arte hoje parece que se torna o próprio ser humano, né? E aí entra naquilo que você falou. Muitas vezes a gente tem essa definição, às vezes, equivocada do que é a beleza. E, às vezes, por exemplo, a pessoa assim, tira tantas fotos dela mesma, expondo o seu corpo, achando que aquilo ali é arte, achando que aquilo ali é beleza, quando, na verdade, nós esquecemos da essência, que é caráter, que é as digitais de Deus na vida de uma pessoa. Pastor, e falando dessa arte, né? Fala um pouquinho para a gente rapidinho aqui, dessa linha histórica, né? Que a arte veio, né? Até porque as universidades, a base no passado era a teologia, e a gente tem algumas mudanças aí. Elas são interessantes, a gente coloca um pouquinho aqui para os nossos amigos. Quando a gente fala de arte, aí para os amigos que nos assistem e ouvem, eu tenho em mente tudo aquilo que é expressão humana, não é? Retratada, seja na poesia, na música, seja escultura, seja pintura, seja arquitetura, tudo é arte. Mas na história da humanidade, você vê o homem do passado, ele retratando em sua arte o medo que ele tinha de Deus. Ele não tinha, porque a ciência não era tão avançada, o domínio da natureza. Então, o trovão era o Deus irado, o vulcão era o Deus irado, a seca era Deus contra ele. Então, ele retratava em sua arte muito desse Deus expresso na natureza da forma como ele entendia, não é? O tempo foi passando, a cultura foi aumentando, e é óbvio que você tem, num dado momento da sociedade, a religião mandando no mundo, especialmente na Idade Média. Então, a arte vai retratar muito mais a religião, porque quem banca o artista é o religioso, é a religião dominante, e vai ser como ele determina. Mas você tem, logo depois ali de Francis Bacon, de Roger Bacon, com o experiencialismo, você tem o renascentismo também surgindo na arte, e você vê a arte retratando já uma sociedade já tentando se desvincular de algumas prisões religiosas. A própria Capela Sistina, pastor, que você mencionou, a história dela conta que quando Michelangelo foi pintar, desde o paraíso, o inferno, tudo, quando ele vai pintar o paraíso e Deus criando, ele retrata Deus nu. Isso era proibidíssimo na época anterior a ele. E aí o bispo da época, ele ordena lá, vai pedir ao Papa que ordene que coloque um tapa-sexo em Deus. Ou seja, Michelangelo já está mostrando o seguinte, nós já temos um outro olhar da religião, do próprio Deus. E aí, como artista, ele fica irado por mexerem na sua arte. Quando ele vai pintar o inferno, ele retrata o rosto do bispo no inferno, não é? E esse bispo que mexe na sua obra vai ao Papa de novo e diz assim, olha, ordene Michelangelo que retire o meu rosto do inferno. E aí o Papa diz, olha, sinto muito, na tradição católica, o Papa pode tirar alguém do purgatório, do inferno, nem eu posso tirar você. E até hoje você visita a Capela Sistina, está um dos rostos desse bispo. A arte está mexendo ali na Renascença, depois no Iluminismo, está mostrando que a sociedade está fervilhando, a maneira como ela está enxergando a religião, a maneira como ela está enxergando Deus, a maneira como a ciência está dando domínio dessa natureza. O fato é que ela tem essa evolução histórica, mas hoje, como você mencionou, mostra a arte que nós não estamos mais no teocentrismo, mas no antropocentrismo. Hoje é o eu, é o homem, mas não a profundidade do homem. Hoje é a superficialidade do homem, não é? Que está sendo retratado por aí. Exatamente. Pessoal, nós vamos caminhando aqui, o tempo está passando, e eu quero ir com vocês lá em Provérbios. A lição fala em Provérbios, capítulo 1, professora Térbia, versículo 7. Maravilhoso esse verso. Tudo começa com o Deus eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Veja, Deus deseja que seu povo busque a sabedoria, a acumule e a tenha em abundância. Então, nessa conversa entre a ciência e a religião, precisa haver sabedoria. Para que nós não caiamos em extremos. O extremo de demonizar ou a ciência ou a religião,
Então, esse é um extremo muito ruim. E a sabedoria vai calibrar isso, né? A sabedoria, ela é equilibrada. A sabedoria nos dá entendimento para saber qual é o papel da ciência e qual é o papel da religião e o papel do que transcende. Eu queria ler um texto aqui, professora Tébia e pastora Assunção, de Ellen White, no livro Educação, já que estamos falando de educação, né? Ellen White, ela fala no livro Educação sobre a fonte da verdadeira sabedoria e da verdadeira educação. E ela diz assim, não é, que no mundo há grandes pensadores e devemos aprender com eles. Podemos aprender muito com eles, sabendo, no entanto, que acima deles há uma fonte de sabedoria mais vasta que pode estar à nossa disposição. Ela diz, esta é a verdadeira educação. Não rejeitar os grandes pensadores do mundo, mas não deixar com que eles determinem tudo, como você falou, moralidade, escolhas de vida, etc., não é? Exato. Mas deixar a Bíblia. E aí eu queria ler um texto de Provérbios 1, porque em Provérbios 1, quem é esta verdadeira sabedoria que nós vamos buscar? A sabedoria encarnada em Provérbios, é Jesus. Porque em Provérbios 1, verso 20, diz, a sabedoria clama na praça, ela levanta a voz. Quem vai ouvir a sua voz, não é? E depois, em Provérbios ainda 1, no versículo 28, diz assim, então me invocarão, mas eu não responderei. Está falando dos tolos. Vão me procurar, mas não vão me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezar a minha repreensão. Aqueles que não buscam conhecimento como fonte inicial no próprio Deus, eles terão talvez habilidade para viver no mundo, mas não terão as razões para qual viver no mundo, que a verdadeira educação nos dá. Viu? E é interessante porque a forma como Deus cria o ser humano, como Ele criou o ser humano com liberdade, individualidade, no sentido, né, dele ser um indivíduo, ele mesmo, a sua personalidade, Deus permite que o ser humano seja um questionador. Agora, o que me chama a atenção, pastor, quando você coloca aí, você não citou nomes, mas ao longo da história, professora, grandes pensadores, grandes filósofos do passado, como do presente, e às vezes eu fico, de certa forma, preocupado. Às vezes eu vejo, por exemplo, alguns cristãos, eles compartilham textos de filósofos, de pensadores do passado e alguns modernos, pensamentos que não combinam com estas bases e premissas da palavra de Deus. E eu vejo que, às vezes, e aí entra o desafio do equilíbrio, né? É o que a lição também está trazendo para nós, de nós não abrirmos mão desses pensadores, mas até onde eu posso assimilar, eu posso concordar com aquilo que eles pensam e falam. E eu acho que o grande perigo é quando eu sigo mais as vozes, pastor, desses pensadores, que, de certa forma, há neles alguma sabedoria, mas eu cegamente os sigo, eu me torno discípulos desses homens, e eu abro mão da maior de todas as sabedorias, que é infinita, que é a sabedoria de Deus. E Paulo até orienta Timóteo sobre isso, né? Timóteo, tome cuidado, examine, mas tome cuidado, porque muitas vezes estes grandes sábios, eles erram. Eles erram, eles têm conceitos equivocados que vão contrário àquilo que Deus fala. Sim, olha que texto bonito aqui em Jó, capítulo 38, o versículo 6 diz assim, sobre que estão fundadas as suas bases? Então, quando você vê um conhecimento, alguma premissa humana de algum filósofo, de algum psicólogo, de algum sociólogo, quando você vê isso, essa pergunta precisa estar na sua mente. Sobre que estão fundadas as suas bases. Então, a base do cristão tem que ser a verdade da palavra de Deus. Não significa que ele vai pegar esse filósofo e essa ideia, ele vai jogar, demonizar, né? Não devemos, isso não é inteligente fazer isso. Mas, quando a base é a palavra de Deus, nós vamos saber desse texto, desse autor, reter o que é bom. Professor, eu queria lembrar aqui que Paulo citou alguns pensadores gregos, não é? Ele citou os epicureus, os estoicos e outras citações, porque Paulo era um grande conhecedor das filosofias grego-romanas.
Jesus provavelmente, ao falar da parábola do rico e Lázaro, em Lucas, ali no capítulo 16, ele tenha citado um filósofo chamado Mênipo de Gadara, que era um pouquinho atrás, mas quase contemporâneo de Jesus ali. Então, não há problema em ler esses filósofos, em citá-los. São grandes pensadores. E quando eu leio, por exemplo, Nietzsche, Derrida, Marx, Kant, Rousseau, entre outros por aí, Foucault, pensadores que eu gosto de ler, já li, já reli, mas com a base bíblica primeiro em mim, eu digo, eles foram fantásticos. Mas se eles soubessem o que eu sei da palavra de Deus, eles teriam ido muito mais longe. Por exemplo, o imperativo categórico de Kant. Vamos colocar aqui para os universitários. Tá, aí você coloca isso aí eu já vou pedir para tanto você como a professora até para dizer o seguinte, é aquele conselho para universitários, por exemplo. Porque eles, às vezes, chegam, os nossos jovens chegam na universidade e, daqui a pouco, cegamente, eles estão assimilando isso. Qual o conselho que vocês dão para a gente lidar com pensadores do passado, os modernos, mas lidando também com a palavra? Então, termina a tua linha de raciocínio aí e já conclui com esse conselho aí. Antes de voltar ao pensamento, tem uma tirinha, assim, uma sátira, né, que diz o seguinte, né? O jovem cristão, vestibulando ali, né, pré-universitário. Senhor, eu creio que o Senhor existe, o Senhor tem poder de me colocar naquela faculdade federal. No primeiro ano, não é? Deus, obrigado porque eu estou aqui, quando falo com Deus, né? No segundo ano, Deus, de vez em quando eu falo com Ele. No terceiro ano, não é? Quem é Deus? Onde Ele está? No quarto ano. Deus não existe. Aquele Deus que o colocou dentro da faculdade, que Ele pediu tanto, agora ele o rejeita, não é? Mas voltando a Kant, não é? Você estava falando do imperativo categórico de Kant, não é? Onde ele fala sobre as premissas da moralidade. Então, sem usar Bíblia, porque ele não vai usar, ele vai dizer o que é bom, o que é ruim. Então, ele vai dizer o seguinte, a máxima é o seguinte, aquilo que eu vou fazer para a Térbia, se todo mundo fizer, e se ela fizer para mim, o mundo será melhor ou pior? Resumindo o imperativo categórico de Kant. Por exemplo, se eu pegar o teu celular, e todo mundo pegar o celular um do outro, o mundo será melhor ou pior? Será pior. Então, eu não devo fazer. E se eu fizer algo de bom para você, e todo mundo fizer, te elogiar, por exemplo, ao invés de falar mal de você, o mundo será melhor ou pior? Será melhor, então devemos fazer. Aí eu fiquei pensando que a gente estava tentando chegar naquilo que é certo e errado. Se ele tivesse aberto a Bíblia, por exemplo, ele teria tantos conselhos de Jesus, de Paulo, sobre o falar dos outros, sobre o suportar os outros, sobre amar o próximo como você ama a você mesmo. Estava tão mais fácil, mas são grandes pensadores. Aí você diz o seguinte, qual o conselho que eu poderia deixar para os nossos jovens universitários que estão nos ouvindo, nos assistindo, que entram nas universidades e entram em contato com a teoria de Marx, de Kant, de Rousseau, de Derrida, arte, música, de tudo isso aí, e a Bíblia, onde está, não é? Primeiro, citar filósofo não é errado. E é a coisa mais fácil que tem. Se você for no Google, você já vai encontrar diversas citações. O que eu desafiaria você aí que está me ouvindo e me assistindo é se questionar por que é que Nietzsche escreveu o que escreveu. Por quê? O que acontecia na sua época? Por que ele pensou do jeito que ele pensou? Por que Marx escreveu do jeito que escreveu? Aonde eu posso contestar Marx, Nietzsche, Rousseau, com base no conhecimento bíblico que eu tenho também? Porque citar, até papagaio consegue fazer. Falar, até papagaio fala. Agora, questionar por que eles pensaram do jeito que pensaram, por que eles escreveram do jeito que escreveram. Queria até deixar aqui a recomendação de um livro, pastor Assunção, um livro de Ravi Zacarias, um grande apologeta da fé, Por que pensamos do jeito que pensamos. E ele pega aquele texto de João 18, Jesus e Pilatos. Jesus chega para Pilatos e diz assim, és tu o rei dos judeus? E Jesus olha para Pilatos e diz, vem isto de ti mesmo? Ou está falando porque outros te disseram? O que você pensa de Deus, de Jesus? É porque Marx falou, porque Nietzsche falou, porque Rousseau falou? Ou você tem capacidade de refletir também, além deles, para além deles também? Esse é o conselho que eu daria. E eu fico baseado na palavra de Deus para poder questioná-los. O pastor Wanderson já se empolgou, já estava pregando aqui. Me empolgo. Nosso tempo acabou, professora. Termina aí, professora, com as tuas últimas palavras, conselhos, né? Olha, é um tema que a gente podia ficar mais tempo. Nós, por exemplo, a lição não tocou nesse ponto, mas entra música, né? Que é um tipo de arte também. Mas conclua, professora. Veja, o conselho que eu daria, não somente para universitários, mas para qualquer cristão, é não demonizar, ou não abdicar, ou não rechaçar a arte e a ciência.
nem a música, nem qualquer expressão artística, nem qualquer expressão do conhecimento. Não deve haver uma demonização nem um rechaço disso. Mas dar a isso seu verdadeiro lugar. Isso é importante, isso constitui a vida. Nós não vivemos sem isso, não vivemos sem isso. Entretanto, mantenha sempre a sua mente no que é puro, no que é reto e nos princípios da palavra de Deus. É isso que vai ser o parâmetro. Isso, essa vai ser a base e o parâmetro para te dar sabedoria para dar a ciência, para interpretar a ciência e a arte da maneira correta e que vai fazer você ser feliz. Que bênção, viu? E é claro, professora, para nós chegarmos ao ponto de a Bíblia ser o nosso parâmetro, há um preço a se pagar, um relacionamento com Deus, andar com Ele, para a gente poder ter essa convicção, para a gente ter essa certeza, essa paz no coração de que eu confio, eu examinei e eu confio de que Deus, Ele quer o melhor para a minha vida. Exatamente, e é desse relacionamento próximo com Deus que vai vir a confiança na palavra dEle, e isso vai servir de premissa filosófica e paradigmática e educacional para o meu proceder. Exatamente. Pessoal, queridos amigos, estamos chegando ao final da nossa lição, mais um episódio, lição em dose dupla. Hoje, pastor Wanderson, Wanderson Assunção, e a professora Térbia Leal. Fica aqui, né, Xará? A dupla agradecendo a professora nossa gratidão Térbia. aí, sim. Bate-papo tão enriquecedor, viu, professora? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E olha, pessoal em casa, você que escuta no podcast, vai compartilhando com seus amigos. Terminando o vídeo agora, aí no Facebook, compartilhe na sua página. Você que está assistindo pelo YouTube, mande o link pelos seus amigos para que mais pessoas possam assistir o Lição em Dose Dupla. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos terminar, professora. Eu quero lhe convidar para você dar a bênção final por todos nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É tão confortador, é tão gostoso dizer isso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor que é o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento, o Deus de toda a ciência, o Deus da arte, o Deus da beleza. Senhor, que possamos compreender as suas verdades como o Senhor quer que compreendamos. Capacita-nos para isso, ajuda-nos a entender o que realmente o Senhor quer que façamos. Cuida de todos nós, derrame uma bênção poderosa sobre todos os que estão nos vendo, ouvindo e a nós também, em nome de Jesus. Amém.